Olá galera, aqui o Juba falando. Então mais um desenho, Speed Drawing. Dessa vez aqui falando um pouquinho de estrutura, né? Eu sempre menciono a estrutura como uma coisa absurdamente importante, né? Como eu disse em alguns outros vídeos, Marcelo Campos também fala disso, né? O desenho acaba sendo feito de duas... Tem dois extremos no desenho, né? Você tem a estrutura de um lado e você tem o acabamento de outro, né? E o bonequinho que eu fiz ali foi totalmente sem referência, então eu não estou usando uma foto, não estou usando nada, tá vindo da minha cabeça. Só que para conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais fácil, né, chegar num resultado bacana, eu uso a estrutura antes. A estrutura que nesse caso é composta de cilindros, de caixinhas, etc. A gente entender a imagem, no caso aqui a figura humana, de uma forma tridimensional, muitas vezes só pensando em contorno, só pensando naquilo que a gente quer fazer como um produto finalizado, é muito difícil, né? Tem muito detalhe, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando ali. Então, você vai ver pela escola clássica de desenho, né, que a gente aprende a estruturar as coisas antes de chegar num produto finalizado. E a estrutura é isso, tem linha de ação, tem os sólidos geométricos, né? Então, como eu falei, aqui no caso eu estou usando cilindros de caixinhas, né, e colocando isso em uma certa perspectiva. É a mesma coisa que você pode fazer, se você tem, se não tem ainda, compre, né, aquele bonequinho de madeira tão famoso em aula de desenho, estudo de desenho da figura humana. Dá para comprar pela internet, numa boa loja de desenho, pela internet é mais barato. Mas vale a pena ter um daqueles ali, né? Porque você pode, por exemplo, essa posição é relativamente fácil de você colocar aquele bonequinho para fazer um estudo de volumes, de tridimensão, etc, etc. É muito mais difícil, acredito eu, você colocar algo que está à sua frente no papel do que algo que já está desenhado, né? Você está indo de uma superfície bidimensional para outra bidimensional, e no caso do bonequinho em observação natural você está olhando para um objeto, né? O que também mexe com outras formas de observação da coisa toda. Então aqui eu já estou indo para uma arte final, estou usando um pincel, se não me engano 00 ali, com uma nanquim líquida. Eu compro nanquim, essa que eu uso em aula é uma nanquim relativamente barata, daqueles tubinhos que você compra escolares mesmo, né? Não é a melhor tinta para se utilizar, ela borra um pouquinho ainda, não seca tão rápido quanto outras nanquins melhores do que essa do mercado, né? Mas aqui vem o acabamento, né, que é o outro extremo. Então antes eu estava estruturando todo o desenho, tanto que a gente pode ver o que se fala muito em inglês, que é o do se ver através da imagem, né, para você ver o que acontece do outro lado. Então, apesar de ter uma perninha ali, uma por cima da outra, eu tô vendo como se fosse transparente, né? Isso me dá uma melhor ideia do que eu preciso fazer com todos os detalhes que vão em volta da figura, né? Não basta eu imaginar a figura de uma forma apenas em contorno. Para eu conseguir imaginar e entender como que as cores, ou como que, aqui no caso cores não, né? Como que as sombras vão, é interessante que eu consiga visualizar a coisa como um todo, né? Tridimensionalmente, tanto na frente quanto atrás, para eu poder ter uma ideia melhor de como que essas luzes e sombras vão acontecer. Enfim, e o acabamento então também é uma outra forma, né? Muita gente fala, pô, eu não tenho técnica, não sei desenhar. Cara, você pode inventar uma técnica, né? Se eu furar o dedo aqui com uma agulha e desenhar com sangue, coisa mórbida, né? E ficar bom o desenho, pronto, inventei uma técnica. Então não é técnica, né? É você entender o que fazer com essa técnica. Aqui no caso eu estou usando alto contraste, né? Pouca rachura, né? Que são técnicas diferentes de poder aplicar a luz e sombra. Então isso é técnica. Agora você conseguir entender como fazer isso tem a ver com a estrutura da técnica, né? Tem a ver com metodologia de como que eu faço para aplicar os princípios de luz e sombra, etc, etc, etc. Que daí nós vamos ver em outros vídeos, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo, dá um likezinho aí, compartilhe com a galera que você acha que vai curtir também. Enfim, e pratique bastante, cara. Pense nisso, pratique estrutura antes de mais nada. E depois o acabamento. Tem gente que não tem paciência para fazer as duas coisas, mas procure ter paciência, né? Procure estudar perspectiva, esboço, né? Composição, todas as coisas fundamentais do desenho clássico antes de tentar chegar num resultado finalizado. Pode ter certeza que isso vai deixar o teu desenho muito mais rico e vai deixar
você com muito mais conhecimento para depois tentar criar algo por conta própria, sem precisar o tempo todo usar uma referência fotográfica. Valeu? É isso aí, galera. Boa semana, bom dia e é isso aí, galera. Nos vemos. Abraço.